Olá, meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Live Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. No episódio desta semana eu queria começar por pedir desculpas porque a semana passada existiu um problema no áudio. O microfone que estava a capturar o som durante toda a gravação teve um problema técnico e não me foi possível, quando fiz a edição do vídeo, corrigir esse problema. Ele estava com bastante distorção, então eu preferi manter um áudio um pouco mais baixo do que é habitual para que vocês conseguissem compreender a mensagem. Esta semana eu espero que este problema já esteja resolvido e que você já ouça devidamente aquilo que é o conteúdo do vídeo. E espero também que me dê esse feedback nos comentários do vídeo se realmente ouve o áudio de uma forma correta. Esta semana eu vou entrar numa reflexão, uma reflexão muito importante, tanto para as pessoas que já estão no canal como para as pessoas que estão agora a entrar. Que, por um lado, tem a ver com a lei da atração, mas por outro lado tem a ver com todas as áreas da vida. Que tem a ver com os sonhos e aquilo que é a materialização ou a realização dos sonhos maiores na nossa vida. E o primeiro passo que nós devemos dar, ou aquilo que é essencial, o primeiro ingrediente para que nós possamos, eventualmente, viver a vida que nós mais desejamos. Este é um conceito que é menosprezado pela maior parte das pessoas, mas que eu sei que vai fazer todo sentido quando eu lhe explicar, baseado em exemplos, como sempre faço, aliás, em todos os conteúdos que vou publicando. Eu, a primeira vez que soube deste conceito, ou que ouvi falar deste conceito, foi num livro, um livro de 1937, chamado Think and Grow Rich, de Napoleon Hill, Pense e Enriqueça. E foi um conceito que fez todo sentido para mim, precisamente porque eu consegui me rever naquilo que o autor dizia nesse livro, em relação a esse mesmo conceito e falando exatamente sobre aquilo que antecede os passos para a materialização de um desejo, que tem a ver precisamente com uma coisa chamada desejo ardente, ou desejo incessante, vamos chamar-lhe das duas formas. E Napoleon Hill dizia que para nós conseguirmos atingir alguma coisa na nossa vida, precisamos de ter, antes de mais, um desejo ardente. E a maior parte das pessoas não compreendeu este conceito. O que é que quer dizer desejo ardente ou desejo incessante, como eu próprio costumo dizer? O desejo ardente ou desejo incessante é algo comum e que quase todas as pessoas de destaque em termos mundial, grandes empresários, atores, músicos que atingiram o auge de sucesso, que falam precisamente sobre esse desejo ardente, normalmente na altura da adolescência ou da juventude. E o desejo ardente nada mais é do que nós termos a consciência do desenho ou da arquitetura do futuro que nós desejamos viver e que ele é tão intenso, tão forte, que quase que arde. Portanto, quando nós falamos em desejo ardente, nós estamos a falar de um desejo que tem a componente emocional envolvida quase a 100%. Ou seja, aquele tipo de desejo que nós conseguimos sentir imediatamente no momento em que pensamos nele. Isto acontece também muito em relação aos desejos que nós temos do dia-a-dia, do cotidiano. Um novo emprego, passar num concurso público, um carro novo, uma casa nova, dinheiro, qualquer coisa do género. Nós temos a capacidade de envolver as emoções. Mas o que é que diferencia um desejo individual, portanto um desejo avulso de algo que nós queremos viver, com este desejo ardente ou este desejo incessante? É que este desejo ardente ou este desejo incessante é algo que nunca cessa. Por isso é que eu lhe chamo incessante, ou seja, desde que nós acordamos até que nós vamos dormir, nós estamos constantemente a pensar naquilo que nós queremos atingir. Esse é um desejo que tem uma componente e uma carga energética muito superior a qualquer outro desejo. Da mesma forma como os leitores no Livro Sem Limites vão trabalhando pequenos desejos, um dos truques que eu costumo dar normalmente para clientes privados, portanto, pessoas que depois me vêm procurar para trabalhar de uma forma mais aprimorada aquilo que são os seus desejos e objetivos para o futuro, eu ensino-lhes a trabalhar esse desejo incessante, esse desejo ardente, ou seja, a conseguir colocar o desejo poderoso, que eu falo no Livro Sem Limites, e convertê-lo num desejo ardente ou num desejo incessante. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós vamos criar um cenário, não é? Em que aqueles pequenos desejos individuais não só estão todos incorporados num só desejo poderoso, como eu falo no livro, mas vamos também torná-lo como uma meta a 1 ano, a 5 anos ou a 10 anos, ou seja, uma coisa a médio ou longo prazo. E nós podemos fazer isto de inúmeras maneiras. E a maneira que eu lhe vou explicar hoje será talvez a mais simples. Imaginemos que você quer uma determinada realidade para a sua vida, financeira ou em termos de património, uma casa nova, um carro novo, dinheiro, um relacionamento, não importa aquilo que você deseja. O que eu lhe vou convidar a fazer neste novo ano, que estamos com, mais uma vez, este será um ano de ação, aquilo que eu convido a fazer é realmente você criar um cenário, não é? Sempre nesse longo prazo, ou a médio prazo. Vamos imaginar, ou vamos fazer aqui 2 exercícios.
você vai imaginar como será a sua vida perfeita, com tudo aquilo que você quer atrair para a sua vida, neste preciso momento, mas daqui a 5 anos. Se daqui a 5 anos estivéssemos a conversar novamente, como é que seria a sua vida de sonho? Como é que seria aquilo, o patamar desejado para que você conseguisse ser 100% abundante, 100% próspero, 100% feliz na sua vida? Como é que seria? E depois fazer um mais longo para 10 anos. Aqui não se trata de coaching, ou seja, não se trata de metas e objetivos. Trata-se sim de nós conseguirmos criar uma imagem, um cenário, quase como um filme, como eu já falei em variedíssimos exemplos ao longo dos episódios do ano passado. Nós criarmos um filme que seja tão vívido, tão real, que nós, guardando o segredo, portanto, mais uma vez aquela lição que eu ensinei a semana passada, guardar o melhor para nós, ou seja, não partilhar os seus sonhos com ninguém, é um dos segredos principais para conseguir atingir os seus objetivos, mas depois há que envolver a componente emocional e dessa forma, quando nós criamos um cenário a médio ou longo prazo, 5 ou 10 anos, nós conseguimos começar a envolver o componente emocional de uma forma muito mais rápida. E depois temos outra parte, que é a parte mais interessante. Nós temos que pensar que os nossos desejos, os nossos objetivos a curto prazo, ou seja, aquilo que nós queremos para imediato na nossa vida, têm que estar enquadrados num plano maior, o plano para médio prazo ou longo prazo. Ou seja, eles têm que fazer parte desse desejo incessante. E você pergunta, mas como é que eu consigo distinguir o desejo poderoso, não é? Aquilo que é ensinado no livro Sem Limites, com esse desejo incessante ou desejo ardente? Muito fácil. Os desejos que nós tentamos incorporar são coisas que nós, de alguma forma, temos já alguma necessidade ou queremos manifestação imediata. Mas nós, apesar de manifestarmos esses desejos, nós temos que ter um caminho a seguir. Esses desejos é como se fossem um degrau numa escadaria enorme que nos leva até à vitória, ok? E esse desejo incessante ou desejo ardente será o final da escadaria, ou seja, o destino que nós queremos chegar. Muitas pessoas têm a ver com o propósito da vida, muitas pessoas têm a ver com a área profissional, muitas pessoas têm a ver com a família, muitas pessoas têm a ver com o seu eu interior, ou seja, aquilo que elas querem contribuir neste mundo, nesta sociedade, não é? Nos respectivos países onde cada um de vocês está. E esse é, digamos assim, um desejo maior, um desejo que não é só egoísta, um desejo que não pensa só em nós, que pensa assim na vida num sentido mais amplo, um espectro mais alargado, ou seja, de uma forma holística, como eu já disse variedíssimas vezes. E para que você consiga atingir os seus sonhos, é preciso você criar esse desejo, esse cenário, mais uma vez, a 5 ou a 10 anos. Criar um cenário que seja suficientemente real dentro da sua mente e depois os pequenos desejos que você vai tentando atrair ao longo da história, ao longo do seu rumo, e aí poderá utilizar o passo a passo do Sem Limites, vão ser componentes, ou seja, degraus até atingir esse rumo lá para a frente. 5 e 10 anos, ok? Vamos trabalhar destas duas maneiras que penso que é a forma mais simples. E você depois terá que todos os dias envolver-se e, de uma forma quase de imersão, entrar nessa realidade que você deseja viver e, muito importante, escolher os seus desejos individualmente que sejam compatíveis com esse futuro que você quer atingir. Ou seja, vamos dizer que os desejos são uma coisa e os sonhos serão outra. Os sonhos serão num sentido mais amplo da vida e os desejos são pequenos passos que você vai dando até lá. E dessa forma você consegue, de uma maneira mais rápida, mais engajada, mais ativa, conseguir também monitorar ou controlar cada passo que você está a dar. Ou seja, você vai projetando um desejo, atinge esse desejo e vai para outro, mas todos eles enquadrados nesse tal desejo poderoso, nesse tal desejo incessante. E esse tem sido o segredo de todas as figuras de destaque ao longo da história. Ou seja, elas desde muito cedo tiveram um objetivo maior, um desejo incessante, um desejo ardente, como o próprio Napoleon Hill diz no Pensa em Riqueza, que elas querem atingir. E depois, passo a passo, elas vão construindo pequenos passos, pequenos desejos, até chegarem ao seu destino. Então é isto que eu lhe convido a fazer esta semana, a pensar que, apesar de você ter os seus desejos, crie um cenário maior, crie um desejo, algo que seja totalmente vibrante dentro de si, que você se lembre disso e que você consiga envolver logo imediatamente a componente emocional e que pense que todos os dias está a caminhar um pouco mais próximo desse seu destino. Então é isso que eu convido a fazer. É muito importante realmente que esse desejo seja um desejo suficientemente amplo, ou seja, que abreja todas as áreas da sua vida e que, muito importante, cada um dos pilares que você traçar nesse tal futuro a 5 anos ou a 10 anos, que seja compatível com aquilo que é a sua realidade, os seus propósitos de vida. Não se esqueça que os seus sonhos têm validade se forem para lhe trazer bem-estar a si, não para provar nada aos outros, mas para provar a si mesmo que você é capaz, que você está aqui numa missão de evolução neste mundo e que consegue atingir os seus objetivos. E a partir daí, você vai, de alguma forma, estar tão conectado com essa realidade que você deseja que, passo a passo e de uma forma inconsciente, você vai se aproximando
desse seu destino de uma forma mais simples e sem resistência. E agora eu pergunto, alguma vez você teve um desejo tão forte que quase lhe cortava a respiração, um desejo incessante, um desejo ardente dentro de si? De que forma é que ter essa intensidade nesse seu desejo acelerou o processo de atração? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Se ainda não subscreveu o canal, convido a fazer hoje para acompanhar os melhores conteúdos de desenvolvimento pessoal. Não se esqueça também de se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo que despendeu a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.